No contrato de financiamento direto, feito com a incorporadora, geralmente incidem dois encargos contratuais: os juros remuneratórios, que têm a função de remunerar o capital virtualmente emprestado pela incorporadora ou construtora, e a correção monetária, o índice de correção monetária, que tem como função recompor as perdas do déficit inflacionário, ou seja, devolver o valor corroído pela inflação à moeda. E aí que reside uma diferença entre a promessa de compra e venda e a operação de financiamento, o empréstimo de dinheiro, a operação típica do sistema financeiro nacional. Porque no sistema financeiro nacional, tipicamente, são aplicados os juros pré-fixados e, como índice de correção monetária, a taxa referencial. Enquanto nos contratos de financiamento direto, o financiamento ou a compra direta da incorporadora, incidem juros pré-fixados, geralmente de 6 a 12% ao ano, ou de 0,5% ao mês a 1% ao mês, nunca ultrapassando 12% de juros ao ano, que é o limite estabelecido pelo nosso Código Civil, mais um índice de correção monetária que aí está atrelado a uma taxa cambiante que varia de acordo com a nossa inflação. É uma taxa flutuante, geralmente muito ligada à taxa Selic. E quais são esses índices mais corriqueiramente utilizados? O primeiro deles, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Mas também são muito utilizados o INPC, o INCC, o IPCA e, por vezes, até a taxa da poupança. No caso do dito financiamento direto, o valor da parcela sempre sobe periodicamente. E aqui eu vou abordar, para facilitar a compreensão, o reajuste anual. Como acontece? O valor da parcela começa em X e no prazo de aniversário daquele contrato, quando o seu contrato faz um ano, que é a marca daquela periodicidade ajustada, incide sobre o valor da parcela os juros pré-fixados. Então, tomemos aqui como exemplo o índice de 6% ao ano. Os juros pré-fixados de 6%, mais o acumulado pelo índice de correção monetária pactuado. Por exemplo, se for o IGPM, e o IGPM calculado naquele período de um ano deu 8%, somar-se-á ao valor da parcela os 8% de IGPM mais os 6% de juros pré-fixados. Perceba que ambos têm naturezas jurídicas distintas. Enquanto um corrige o valor da inflação, o outro tem a função de remunerar o capital. Mas o que acontece de fato é que, no final das contas, ambos acabam tendo o mesmo efeito prático, que é de aumentar o valor da parcela. Por isso é muito comum, nas promessas de compra e venda, muita gente se queixar de aumentos abusivos. Nós falamos sobre isso em um outro vídeo, em que a gente demonstra que o problema geralmente está na base de cálculo, onde se embutem juros já no começo do contrato e depois esses juros também são inseridos anualmente nos reajustes. Mas isso é um assunto para outrora. No caso, em comparação dessa operação do financiamento direto com a operação do Sistema Financeiro Nacional, nós temos que no Sistema Financeiro Nacional, no contrato de empréstimo bancário, o valor da parcela ele tende a ser reduzido ano a ano, enquanto no financiamento direto esse valor ele tende a ser aumentado ano a ano. No financiamento tomado com instituição financeira, o índice de correção monetária é um grande diferencial. As instituições financeiras geralmente utilizam como índice de correção monetária a taxa referencial, que praticamente neutraliza o índice de correção monetária. Ou seja, existe uma grande diferença numérica entre o valor apurado com a taxa referencial e o valor apurado pelos índices, ditos índices oficiais, os índices de mercado.
IGPM, IPCA, INPC, INCC. Tudo bem? Então, uma grande diferença entre o financiamento direto e o financiamento tomado com uma instituição bancária é que no financiamento direto o valor da parcela ele vai subir, e quando o promitente comprador olha para o seu demonstrativo de pagamentos, ele tem a impressão de que aquela dívida nunca vai acabar, porque afinal de contas, quanto mais ele paga, mais a impressão é que no final o valor está subindo, porque afinal de contas, apesar de amortizarem-se pagamentos ao longo dos anos, o valor global do contrato ele sobe, né, periodicamente, no caso hipotético aqui, numa periodicidade anual. Enquanto no financiamento bancário, o que acontece é que estabelece-se um método, um sistema de amortização, e os mais comuns são o sistema de amortização constante, vulgarmente denominado de SAC, e o sistema Price, que é a famosa tabela Price, que são, inclusive, temas que mereceriam uma outra abordagem em um outro vídeo específico, sistemas de amortização. Pois bem, mas essa é a grande diferença entre ambos. Então, o comportamento de os encargos contratuais incidentes em uma parcela, em uma promessa de compra e venda direta, o dito financiamento direto, é de modo progressivo, enquanto o comportamento nos ditos financiamentos bancários é geralmente de modo regressivo. Nos casos de financiamentos diretos tomados com instituições financeiras, geralmente o consumidor ele tem condições de saber o custo efetivo total do contrato, inclusive por força de uma resolução, a resolução 3517 do Banco Central. Enquanto no financiamento direto, o consumidor ou o promitente comprador quase nunca tem a mínima noção de quanto pagará ao final dos períodos de pagamentos. Por quê? Porque o seu contrato está atrelado a um índice flutuante, que depende diretamente da variação da economia, da variação da taxa Selic, dos fatores de produção, enquanto no sistema financeiro nacional existe uma regulamentação muito rígida pelo Banco Central, que protege de um modo especial o promitente comprador, o consumidor, na verdade, que toma o financiamento. Essa é uma grande diferença. Por isso, nesse ponto específico, essa adaptação pela qual passaram as instituições integrantes do sistema imobiliário, para que elas pudessem vender os seus lotes de modo parcelado, essa organização acabou, de certo modo, prejudicando os consumidores, em especial naqueles contratos em que os juros são embutidos no começo do contrato, quando se estabelece o valor da compra do lote, e depois eles são também, em muitas vezes, até a revelia do conhecimento do consumidor, eles são inseridos no reajuste, seja ele anual ou mensal. Por isso é preciso ficar atento. Essa é uma diferença básica, mas extremamente salutar no momento de se apurar uma questão, um fato jurídico extremamente relevante e de muita repercussão na vida de muitas famílias, que é a alegada onerosidade excessiva, que inviabiliza o pagamento de um lote adquirido de modo parcelado.